o aniversário de Alex e o segredo das duas árvores. Alex completava 18 anos em um sábado de outubro, quando o ar cheirava a terra molhada e as folhas das jabuticabeiras da praça central de Santa Clara caíam como confetes verdes. A cidade, pequena demais para ter segredos, guardava um só para si: a história de como Alex havia chegado até ali. Era uma história que começava com um incêndio na rodoviária, uma noite de temporal e um bebê enrolado em um cobertor de lã azul, deixado no banco de uma igreja com um bilhete que dizia apenas: para quem souber amar. O delegado da época, homem de bigodes espessos e pouca paciência, tentou rastrear a origem, mas Santa Clara era um lugar onde as pessoas vinham para desaparecer. O juiz, então, entregou o menino a Elias, o carpinteiro viúvo que morava na casa amarela com varanda de madeira, no fim da Rua das Flores. Elias não era homem de muitas palavras, mas tinha mãos que consertavam tudo: cadeiras, portas, corações partidos. Criou Alex como se fosse seu, ensinando-lhe a lixar madeira sem lascar os dedos, a reconhecer o canto dos pássaros antes do amanhecer e, acima de tudo, a não perguntar sobre o passado. O que importa é o que a gente constrói, dizia, enquanto martelava pregos na nova mesa da cozinha. Mas Alex sempre soube que havia algo mais. Não por curiosidade, mas por uma sensação estranha, como se sua sombra fosse um pouco maior do que deveria, esticando-se para trás, em direção a um lugar que ele não conhecia. Aos 16 começou a trabalhar na biblioteca municipal, onde a senhora Lúcia, uma mulher de óculos redondos e memória afiada, lhe mostrou como usar os jornais antigos para rastrear notícias de incêndios em rodoviárias. Se você quer achar uma agulha no palheiro, meu filho, primeiro tem que encontrar o palheiro, ela disse, enquanto passava os dedos pelas páginas amareladas. Foi assim que 2 anos depois, Alex descobriu: o incêndio não tinha sido acidental. Uma mulher, grávida, havia ateado fogo a um ônibus depois de uma briga com um homem. Os jornais não davam nomes, só descrições vagas: uma moça de cabelo escuro, olhos claros, falando com sotaque do sul. Mas havia uma foto borrada tirada por um repórter amador, onde se via, ao fundo, uma árvore com 2 copas entrelaçadas. Uma técnica rara de enxertia que Alex só tinha visto uma vez, no livro Segredos da Terra, de um botânico chamado Daniel Viana. Daniel Viana morava em Porto Alegre. E depois de meses economizando, Alex comprou uma passagem de ônibus. O aniversário de 18 anos de Alex foi marcado para um almoço simples: frango assado, bolo de cenoura, o favorito dele, e os vizinhos que Elias considerava família. Mas quando a campainha tocou às 11 da manhã, ninguém esperava ver 2 estranhos na porta. O homem era alto, de cabelos grisalhos e mãos grandes como as de Elias, mas com cicatrizes que pareciam mapas de lugares distantes. A mulher, mais baixa, tinha olhos verdes como os de Alex e um sorriso trêmulo, como se não soubesse bem como usá-lo. Nós somos os Viana, disse o homem, com uma voz que soava como madeira rangendo. E você é nosso filho. O silêncio que se seguiu foi tão denso que até o relógio de parede pareceu parar. Elias, que estava cortando pão na cozinha, deixou a faca cair. Alex, porém, não se moveu. Não por choque, mas porque, de algum modo, já sabia. Você não parece surpreso, disse a mulher, cujo nome era Clara. Alex balançou a cabeça. Eu os procurei. Daniel soltou uma risada seca. Claro que sim. Você sempre foi teimoso. Ele tirou do bolso um envelope amarelado e o estendeu. Dentro havia uma folha de papel com um desenho infantil. 2 árvores com copas unidas e embaixo, escrito com letra trêmula: papai e mamãe para sempre. Você fez isso quando tinha 5 anos, explicou Clara. A gente morava numa fazenda perto de Santa Maria. Tínhamos 2 jabuticabeiras que cresceram juntas, enxertadas à força. Todo mundo dizia que era um milagre, que árvores assim não duravam. Mas duraram. Até o dia que sua voz falhou. Alex já conhecia o resto. O homem que chegará à fazenda exigindo dinheiro. A briga. O incêndio no ônibus, uma tentativa desesperada de fugir. E o bebê deixado para trás, porque algumas coisas a gente não pode consertar, mas pode dar uma chance a quem vem depois. Elias, que até então tinha ficado calado, aproximou-se e colocou a mão no ombro de Alex. Você sabia? Perguntou, e pela primeira vez em 18 anos, sua voz tremia. Alex respondeu com a verdade: suspeitava. Mas não importava. Porque família não é só sangue, é quem fica quando o mundo desaba. Clara chorou. Daniel olhou para as próprias mãos, como se procurasse nelas as marcas do passado. E então, de repente, Elias falou: bom, então vamos comer. Frango está esfriando. O almoço foi estranho, cheio de silêncios e risos nervosos. Mas quando Clara provou o bolo de cenoura, seus olhos se iluminaram. É igual ao que minha mãe fazia, ela disse.
E Daniel, ao ver as ferramentas de Elias na oficina, comentou: Você trabalha com madeira? Eu também. Sempre quis ensinar ao meu filho. Elias então pegou um bloco de cedro e o colocou na mesa. Temos 2 mãos, 2 cabeças. Por que não? À tarde, enquanto os adultos conversavam na varanda, Alex levou Clara e Daniel até o quintal. Lá no canto mais afastado, havia 2 mudas de jabuticabeira que ele havia plantado no ano anterior, enxertando-as uma na outra com fio de cobre, seguindo as instruções de um livro velho. Não sei se vai dar certo, ele admitiu. Mas a senhora Lúcia disse que árvores assim são raras, que precisam de cuidado, de paciência, que às vezes a gente tem que forçar um pouco a natureza para criar algo que dure. Clara tocou as folhas com delicadeza. Daniel sorriu, pela primeira vez sem amargura. Vai dar certo, ele disse. Porque você é teimoso. Como a gente. Naquela noite, depois que os Viana foram embora, prometendo voltar, porque agora a gente tem que aprender a ser família de novo. Elias e Alex ficaram sentados na varanda, observando as estrelas. Você não está bravo? Perguntou Alex. Elias demorou para responder. Estive um pouco. Mas a raiva é como cupim, corrói por dentro. E eu já tive muita coisa corroída na vida. Ele suspirou. O que eu sinto é alívio. Porque agora você tem respostas. E porque no fundo, eu sempre soube que você não era só meu. Você era de todo mundo que te amou. Incluindo eles. Alex apoiou a cabeça no ombro do pai, o primeiro pai, o que o havia criado. E agora? Agora a gente vive, disse Elias. E cuida das árvores. E assim em Santa Clara, onde as pessoas vinham para desaparecer, Alex encontrou não uma, mas 2 famílias. E aprendeu que algumas coisas, como jabuticabeiras enxertadas, só crescem fortes quando são regadas com verdade e um pouco de teimosia. O vento que descia da serra trazia um cheiro de terra molhada, como se o mundo inteiro estivesse respirando devagar. Alex ficou ali, encostado em Elias, sentindo o peso das palavras não ditas se acomodando entre eles como pedras no fundo de um rio. Não era um final. Era um lugar onde as coisas podiam, finalmente, começar a crescer tortas. No dia seguinte, o sol nasceu cortado pelas folhas das jabuticabeiras, e Alex acordou com um barulho estranho vindo da cozinha. Era Elias batendo ovos com uma força desnecessária, como se estivesse tentando quebrar algo mais do que cascas. Na mesa, uma carta amassada endereçada a ele com letra trêmula. Não tinha selo nem remetente. Só 3 palavras, a Casa Azul. Alex virou a carta entre os dedos, sentindo o papel grosso, quase artesanal. Elias não olhou para cima quando ele perguntou: O que é isso? Uma dívida antiga, respondeu o pai, desligando o fogo do café. Ou uma porta que alguém deixou entreaberta há muito tempo. Não havia explicação. Não havia mapa. Só o endereço rabiscado no verso, Rua dos Ventos Uivantes 13. E uma mancha que poderia ser café ou lágrimas secas. Alex guardou a carta no bolso como se fosse um osso de sorte. Não perguntou mais nada. Em Santa Clara, as pessoas aprendiam cedo que algumas respostas só chegavam quando você parava de procurá-las. Mas a cidade tinha seus próprios ritmos. Na praça, Dona Ana Floripa arrumava as flores do seu tabuleiro enquanto contava pela 100ª vez a história do dia em que um homem chegou montado num burro branco e sumiu dentro do relógio da igreja. As crianças ouviram, os adultos fingiram não acreditar, e Alex sorriu porque de repente, entendeu que Santa Clara não era um lugar onde as pessoas desapareciam. Era um lugar onde elas se desdobravam. E foi assim que 3 dias depois, ele se viu parado diante de uma casa azul desbotada pelo sol, com as janelas cobertas por cortinas de renda amarelada. Não havia placa. Não havia campainha. Só uma porta de madeira tão gasto que parecia ter sido beijada por 1000 bocas ao longo dos anos. Alex bateu. Não houve resposta. Bateu de novo, e desta vez ouviu passos arrastados, como se alguém estivesse carregando o peso de todas as memórias esquecidas no porão. A porta se abriu apenas o suficiente para revelar um rosto que ele conhecia sem nunca ter visto. Olhos da cor de melado queimado, uma cicatriz fina cortando a sobrancelha esquerda, e um sorriso que parecia mais um suspiro do que alegria. Você demorou, disse a mulher. Sua voz era áspera como papel de lixa, mas havia algo nela que fez o peito de Alex doer de reconhecimento. Eu já estava começando a pensar que você não viria. Eu não sabia que tinha que vir, admitiu ele. Ela riu, um som seco e quente, como folhas secas pisoteadas. Ninguém sabe. Até saber. E então ela abriu a porta toda e Alex viu. Não era uma casa. Era um arquivo. Paredes cobertas de fotografias emolduradas em madeira barata, recortes de jornal amarelados, cartas presas com alfinetes em um mapa mudo da região.
No centro da sala, uma mesa grande, cheia de marcas de copos e risadas antigas, e sobre ela, um livro aberto. Não qualquer livro. O livro. Aquele que sua mãe biológica havia mencionado na única carta que ele recebeu dela, anos atrás. Quando você encontrar o livro dos nomes quebrados, vai entender por que te deixei ir. Alex estendeu a mão, mas a mulher segurou seu pulso com dedos que pareciam saber exatamente onde doía. Não é tão simples, ela disse. Primeiro, você precisa me contar uma coisa que ninguém mais saiba. Uma verdade que doa. Alex olhou para ela e então para as paredes e entendeu. Aquela casa não guardava segredos. Ela comia segredos. E cuspia histórias. Alex sentiu o peso daqueles dedos no pulso como se fossem garras de um pássaro antigo, daqueles que voam só à noite e sabem o caminho das coisas perdidas. A mulher, se é que era uma mulher, tinha olhos que brilhavam com a mesma luz opaca das velas de sebo, aquelas que queimam devagar, como se mastigassem o tempo. Ele podia mentir, podia inventar uma dor falsa, uma cicatriz de mentira. Mas a casa já estava respirando fundo, como se preparasse os pulmões para engolir mais uma história mal contada. Então ele falou: eu roubei o relógio do meu pai antes de ele morrer. Não foi uma confissão, foi um vômito. As palavras saíram com gosto de ferro, como se tivessem enferrujado dentro dele todos esses anos. O relógio não valia nada, mostrador rachado, ponteiros que marcavam horas que nunca existiram, mas era a única coisa que o velho carregava desde a guerra. Uma guerra que nem constava nos livros, daquelas que os homens lutam em silêncios e as mulheres enterravam com as unhas. A mulher soltou seu pulso. Não com alívio, mas como quem solta um pássaro para ver se ele voa ou cai. E por que roubou? Porque ele me disse que era meu, no dia que eu completei 10 anos. Isso aqui é teu, filho. Quando eu morrer, você vai entender o que ele marca. Só que ele não morreu. Ficou doente, ficou louco, ficou falando com as paredes. E eu não aguentei esperar. Ela ri. Não um riso de alegria, mas daquele tipo que abre feridas só de passar por perto. Você não roubou um relógio. Roubou uma promessa. E promessas não roubadas são como dentes de leite. Se você não arranca, eles apodrecem a gengiva por dentro. Alex quis perguntar o que aquilo tinha a ver com o livro dos nomes quebrados, mas a mesa rangeu sozinha, como se alguém tivesse se sentado do outro lado sem fazer barulho. O livro, antes aberto em uma página qualquer, agora mostrava um nome riscado com tinta vermelha tão viva que parecia ainda úmida. Elias. O nome do seu pai. Cada nome aqui, a mulher passou os dedos sobre as letras como se afiagassem uma cicatriz. É de alguém que quebrou uma coisa que não podia consertar. Seu pai quebrou o tempo. Você quebrou a confiança. E sua mãe? Aqui ela hesitou como se a próxima palavra fosse um osso duro de engolir. Sua mãe quebrou o silêncio. Alex sentiu o chão tremer. Não um terremoto, mas aquele tremor de quando a terra lembra que já foi outra coisa antes, mar talvez, ou memória de alguém. O que ela quebrou exatamente? A mulher se inclinou, e pela primeira vez ele viu que ela não tinha sombra. Ou melhor, tinha, mas era uma sombra que não obedecia à luz. Movia-se sozinha, como um animal preso debaixo da pele dela. Sua mãe era uma costureira de ecos. Ela remendava o que as pessoas não queriam mais ouvir, choros de criança abandonada, gritos engasgados, risadas que viraram cinzas. Mas um dia, ela ouviu algo que não podia costurar. Algo que rasgou ela por dentro. Alex lembrou da carta. Quando você encontrar o livro dos nomes quebrados, vai entender por que te deixei ir. Ele nunca tinha entendido ir daquele jeito. Como se ela não o tivesse abandonado, mas solto. Como quem corta a linha de um papagaio porque o vento está levando ele para muito longe. E o que ela ouviu? A mulher não respondeu. Em vez disso, ela virou a página do livro. E lá, escrito com uma caligrafia que parecia feita de fios de cabelo, estava o nome de Alex. Não riscado. Não mancado. Só, esperando. Você ainda não quebrou nada, ela disse. Mas vai. Todo mundo quebra. A questão é, você vai ser como seu pai, que enterrou o relógio no quintal e deixou a ferrugem comer a verdade? Ou vai ser como sua mãe, que preferiu se desmanchar a carregar um segredo que não era dela? Alex olhou para o próprio nome. E então para as paredes. As fotos, os recortes, as cartas presas no mapa, tudo isso não eram lembranças. Era um aviso. Cada objeto ali era um pedaço de alguém que tinha tentado consertar o que não tinha jeito. Ele estendeu a mão de novo. Dessa vez não para tocar o livro, para rasgar a própria página. O papel resistiu, não como material grosso ou encardido, mas como algo vivo, uma pele que se contraía ao toque, úmida e quente, como se a tinta do nome de Alex fosse sangue coagulado.
Seus dedos afundaram levemente na superfície, e por um instante, ele jurou ouvir um suspiro vindo das fibras, um lamento abafado que vibrou nos ossos dos seus dedos. A mulher, que não era mais a mulher, não exatamente porque seu rosto agora flutuava entre o dela e o de uma criança de olhos muito escuros, como poças de óleo, sorriu com os dentes de leite da memória. Ela não tinha idade. Tinha camadas. Rasgar é fácil, disse, enquanto suas mãos, pequenas, depois grandes, depois pequenas de novo, brincavam com uma tesoura de unhas enferrujada. O difícil é decidir o que você está matando ao fazer isso. Alex puxou. O papel não se partiu, desfiou. Fios finos como teias de aranha se soltaram da página, grudando em seus dedos, subindo pelos pulsos como veias de tinta. Cada linha que se desprendia levava consigo um pedaço de algo que ele não sabia que carregava. O cheiro de gasolina do carro do pai, o gosto metálico da colher que a mãe usava para mexer o chá quando mentia, o peso exato do relógio que nunca tinha visto, mas que agora sentia na palma da mão, quente e latejante. A sala começou a respirar. As paredes incharam e murcharam, como se estivessem revestidas de pulmões. Os recortes no mapa se mexeram, fotos de estranhos sorrindo com dentes a mais, cartas com selos de países que não existiam mais, um bilhete de loteria com a data do seu nascimento. Tudo isso se soltou e caiu no chão, formando um caminho sinuoso que levava até a porta dos fundos, a que ninguém usava, a que rangia com o som de ossos molhados. Você acha que é o primeiro a tentar apagar o nome? A voz dela agora vinha de todos os lados, até dos fios de cabelo que ainda se enrolavam nos dedos de Alex. Os outros também pensaram que era só papel, até descobrirem que eram contratos. Ele olhou para as mãos. Os fios de tinta tinham se transformado em linhas pretas que serpenteavam pela pele, como tatuagens feitas à pressa. Uma delas mais grossa subia pelo antebraço e terminava em um ponto logo abaixo do cotovelo, um relógio desenhado na pele, com os ponteiros parados nas 13h27. A hora que ele quebrou, murmurou a coisa que já não era só a mulher. Alex sentiu o peso do objeto fantasma na mão de novo. Desta vez não era memória. Era convite. O relógio não estava enterrado. Nunca esteve. Estava escondido, e não no quintal, mas dentro dele, costurado atrás das costelas, batendo no mesmo ritmo que seu coração, só que um segundo atrás, como se o tempo que ele vivia fosse sempre uma sombra do que deveria ter sido. A porta dos fundos se abriu sozinha. Do lado de fora, não havia quintal. Havia um corredor estreito e iluminado por lâmpadas que piscavam em código Morse, repetindo sempre a mesma sequência: 3 curtos, 2 longos, 1 curto. A mensagem que sua mãe sussurrava quando achava que ele estava dormindo. Você tem até o fim do corredor para escolher, disse a voz, agora saindo da sua própria boca, como se ele estivesse lendo um script que não lembrava ter escrito. Ou volta e enterra o relógio de novo. Ou segue e descobre porque 13h27 é a hora em que todas as mentiras da sua família se encontram. Os fios de tinta em seus braços começavam a queimar. Não como fogo, mas como gelo, aquele frio que dói porque lembra algo que o corpo não deveria saber. Alex olhou para trás, para a página agora vazia no livro, onde seu nome tinha sido. Não havia rasgo. Não havia buraco. Havia apenas um espaço em branco, pulando, como se estivesse prendendo a respiração. Ele deu o primeiro passo. O chão do corredor não era madeira. Era vidro. E abaixo dele, a uma profundidade que fazia os olhos doerem, havia uma cidade. Não a cidade onde ele morava, esta era feita de relógios. Torres com mostradores no lugar de janelas, ruas que eram engrenagens gigantes, praças onde os bancos eram ponteiros parados. E no centro, uma catedral com um único relógio na fachada, marcando 13h27. Todas as pessoas na cidade olhavam para cima, para ele. E então, uma a uma começaram a sorrir. O relógio que não tinha donos. Alex sentiu o vidro tremer sob seus pés. Não era medo, era reconhecimento. A cidade de relógios não o observava, esperava. Cada sorriso na multidão era um dente de engrenagem se encaixando no lugar. Ele entendeu. Aquele era o momento em que o livro o havia apagado porque ele nunca deveria ter existido ali. O relógio da catedral bateu 13h28. Uma voz sussurrou em seu ouvido, sua voz, mas de um Alex que ainda não havia nascido. Você é a peça que falta. O segundo que pulou entre o 27 e o 28. As pessoas lá embaixo não eram pessoas. Eram fragmentos de tempo, instantes que se perderam quando o universo pisou no freio. E ele? Era o erro que os libertaria. Alex respirou fundo e deixou cair o livro. O vidro rachou em espiral como um relógio quebrando. Ao tocar o chão, cada página virou pó, mas não qualquer pó, grãos de areia que caíram nos mostradores da cidade.
As engrenagens giraram ao contrário. Os ponteiros se moveram. E um por um, os sorrisos se desfizeram em luz. Quando Alex abriu os olhos, estava de volta ao seu quarto. O livro estava intacto na mesa, seu nome lá, como sempre esteve. Mas no canto da página, escrito à mão com tinta que brilhava como mercúrio, havia uma nota. Obrigado por devolver o segundo. Agora eles podem descansar. E no relógio de pulso, que ele jura não estava usando antes, os ponteiros marcavam 3 horas 27 minutos e 60 segundos. O 61º segundo. O segundo que nunca existiu. O seu.